Olá, sou Márcio Takata da Greener. Bem, nesse episódio a gente vai falar sobre os desafios do setor fotovoltaico. Nos capítulos anteriores a gente abordou a evolução do setor, a oportunidade que esse setor vem apresentando e muito dessas informações baseado no nosso estudo estratégico que foi recentemente lançado em janeiro de 2019. Antes de começar, gostaria de agradecer novamente ao importante apoio dos patrocinadores. Então agradeço aos patrocinadores deste episódio. Bem, e qual que é a agenda desse episódio? Vamos entender um pouquinho mais a fundo a evolução do mercado GD, entender o que isso vem representando no crescimento de negócios e, sobretudo, entendendo a evolução do número dos sistemas conectados à rede. Entender também as dificuldades dos empreendedores com relação ao processo de vendas. Como que eles estão evoluindo, qual que é o processo de conversão e falando também um pouquinho de modelos de negócio, de diferentes modelos de conexão, de compartilhamento de energia, esse é um ponto também bastante importante, e falar um pouco sobre margem, sobre a estrutura, o que a gente vem percebendo com base nas nossas pesquisas. Vamos lá. Bem, o primeiro indicador que eu gostaria de compartilhar com vocês é o volume de negócios por empresa por mês. É um número estatístico, baseado em uma série de entrevistas. Na última pesquisa, a gente conversou com praticamente 700 empresas de diferentes portes em nosso setor, para entender um pouquinho a evolução desse mercado para cada um deles. Tá? Então, o que a gente vai percebendo é uma elevação do volume de negócios por empresa, que lá em 2015 era algo em torno de 5,9 kW-pico por mês por empresa, e esse número vem evoluindo. E nesse último semestre, nesse último ano, agora em 2018, a gente teve uma evolução importante. E a gente vai perceber que essa evolução deveria ser maior, para a gente ter ainda um mercado cada vez mais sustentável e saudável para o empreendedor. Apesar do grande crescimento do mercado fotovoltaico, que a gente verificou no episódio anterior, a gente vê também um importante crescimento desse mercado, no mercado de empresas integradoras, que saiu lá de 1.600 em julho de 2017 e nessa última pesquisa agora em janeiro de 2019, a gente chegou no volume de 6.000 empresas, 6.000 empresas ativas dentro do nosso setor. Então, uma evolução bastante importante do número de empresas, claro, um reflexo do interesse, do crescimento do setor, mas de diferentes empreendedores cada vez mais interessados em atuar no setor de energia solar em geração distribuída. E qual que é a impressão do mercado? Quando a gente pergunta para essas 700 empresas de todos os portes que atuam ativamente no mercado de energia solar, a gente ainda percebe que mais de 40% das empresas estão insatisfeitas, ou muito pouco satisfeitas em atuar no nosso setor. É um setor que está ainda encontrando o formato e, naturalmente, o empreendedor encontrando os melhores caminhos para atuar nesse setor. Tá? E a notícia boa é que esses números vêm melhorando à medida que o nosso mercado vai crescendo, vai ganhando mais escala, cada vez mais empreendedores e integradores satisfeitos com a atuação, mas o número ainda a gente precisa melhorar bastante. Esse é um ponto bastante importante de evolução. E quando a gente analisa a questão do desafio e da baixa satisfação, muito se relaciona ao altíssimo nível de concorrência que a gente tem nesse mercado. Como a gente já vem falando já há muito tempo nesse setor, o alto nível de concorrência que a gente tem, novos players a cada semestre, a cada mês entrando no nosso setor, trazendo uma dinâmica bastante competitiva no nosso setor. Então, quando a gente pergunta o principal desafio em relação à concorrência em termos de precificação, tá? Então a diferenciação acaba acontecendo muito em função do preço mais baixo. A gente vê aí uma grande dificuldade de diferenciação e margem, como se diferenciar, como trabalhar com margem em um mercado altamente competitivo que muitas vezes, quase sempre, é guiado por baixos preços. Então, aí a importância da diferenciação e do marketing, que inclusive, pessoal, é tema de um capítulo para falar disso, de diferenciação, como se diferenciar perante a concorrência, sobretudo utilizando de forma adequada as estratégias de marketing. Tá? Então, está aí a importância e hoje ele é um dos pontos principais de insatisfação
desse mercado. A gente tem aí uma evolução bastante importante, segundo os números da ANEEL, do modelo de geração distribuída com a utilização de energia solar, bastante em consumo junto à carga, tá? Na geração própria, né, na unidade de consumo, naquele modelo onde você instala em cima do telhado da casa, do edifício, da fábrica, tá? Então esse naturalmente é o modelo mais comum, mas naturalmente outros modelos começam a crescer. Então o autoconsumo remoto, que certamente em 2019 vai ganhar uma importância bastante significativa no nosso mercado, e a geração compartilhada, que ainda tem uma participação baixa dentro desse mix, mas o mercado trabalhando aí no sentido de viabilizar mais oportunidades nesse modelo de geração. Um dos fatores bastante importantes com relação à viabilização do sistema fotovoltaico e na ampliação da escala está na compreensão mais efetiva no tipo do cliente e, sobretudo, aqueles clientes que têm um alto custo de energia, tá? Aqueles clientes que têm a tarifa bastante elevada e, naturalmente, esses clientes tendem a ter um retorno de investimento mais atrativo. Então, muitas vezes, os empreendedores, especialmente os empreendedores que estão começando, se iludem em ver um cliente com consumo gigantesco de energia, mas é importante lembrar que esse consumidor que tem um altíssimo consumo de energia, naturalmente tende a ter um baixo custo de tarifa. Tá? Então, o preço é mais competitivo, é mais baixa, por exemplo, que um consumidor residencial ou comercial de baixa tensão. Tá? Então, aí uma importância bastante grande para que, efetivamente, você, como empreendedor, gere produtos, atendam especialmente aqueles perfis de clientes que têm o melhor retorno de investimento, melhores condições de viabilizar o investimento. Bem, e aí a gente pergunta também com relação à questão de vendas, Qual que é a principal dificuldade enfrentada no processo de vendas? E a gente percebe o seguinte, que uma das principais dificuldades ainda é que os clientes finais acham a solução ainda cara. Apesar da evolução, da redução dos custos e dos preços do sistema fotovoltaico ao cliente final, naturalmente a gente ainda tem um caminho importante em permitir que a tecnologia, que esse investimento seja de fato uma solução acessível à grande maioria da população. Tenho certeza que a gente está caminhando nesse processo, mas a gente ainda tem que evoluir. Então, a importância do empreendedor focar naqueles clientes com um perfil mais adequado, com maior chance de conversão. A gente pergunta para os empreendedores por que o cliente não fecha a venda. Muitos clientes ainda acham a solução cara, tá? Ou muitas vezes esses potenciais clientes finais ainda estão num processo de aprendizado, então muitos curiosos. Muitas vezes eles não fecham porque são curiosos, E claro, a gente está ainda num processo muito inicial. A sociedade ainda está entendendo o que é investir em energia solar. Estamos ainda num processo inicial de aprendizado, tá? Então, muito importante entender isso aí também. Então, o processo comercial tem que ser um processo realmente que seja eficiente para poder, de forma mais objetiva, de uma forma menos custosa, chegar ao cliente final, entendendo quem é o cliente foco. Tá? E muita concorrência, tá? Esse é a maior dificuldade, são os principais itens de preocupação em relação a vendas. É importante entender que o processo de vendas de energia solar, ele não é um processo tão simples, apesar do grande interesse da população. E segundo aí diferentes pesquisas, mais de 90% das pessoas, dos brasileiros, gostariam de ter um sistema, gostariam de investir em energia solar. A gente ainda percebe a dificuldade em criar as condições adequadas para esse investimento. Tá? Para que vocês tenham uma ideia, o empreendedor médio, o integrador médio fotovoltaico aqui no Brasil, fecha algo em torno de 3,24 contratos. Faz 3 contratos por mês, 3 vendas por mês. Essa é a média brasileira, tá? Antes era 2, a gente está evoluindo, a gente está ampliando essa conversão, e aumentando aí a expectativa de vendas, tá? Outro indicador bastante importante, que é muito importante nós acompanharmos, é a taxa de conversão de vendas, tá? O que é isso? É a relação
de vendas comparando com o número de propostas. Tá? Então, para que vocês tenham uma ideia, essa taxa de conversão aqui no Brasil é da ordem de 6%. Né? Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que de 100 propostas comerciais que você faz ao cliente final, aproximadamente 6 vendas serão realizadas. Tá? Ou, de outra forma, né, você vai fazer uma venda para aproximadamente 15 propostas comerciais elaboradas. Tá? Essa é a média no Brasil e média. Né? Então, tem empreendedores, tem empresas que conseguem converter mais e, naturalmente, empreendedores que convertem menos. Tá? Então, tem mais trabalho para efetivar aí uma venda. Tá? E a importância de você ter um elevado nível de conversão, isso está muito relacionado à rentabilidade da operação. Então, marketing e comercial, processos comerciais, são aí, sem dúvida, um elemento de grande importância para o sucesso da empresa. Notícia boa, taxa de conversão vem crescendo. Tá? Então, começa os empreendedores a ter uma maturidade, uma estrutura, um conhecimento mais adequado aí em processos de marketing e vendas, mas ainda a gente tem muito a melhorar. Né? Fazer 6 vendas a cada 100 propostas é muita proposta. Então, aí uma oportunidade ainda muito grande de melhorarmos nesse sentido. Tá? Bem, quando a gente fala do perfil das instalações que são vendidas, naturalmente ainda são a grande maioria, 60%, e quando a gente junta aí os sistemas até 2 kW, a gente pode dizer que 70% das empresas têm foco em venda em sistemas até 8 kW. 8 kW, pessoal, é um típico sistema residencial, talvez indo lá para o pequeno comercial. Mas a gente está falando fundamentalmente de 70% das empresas com foco em venda em clientes residenciais. Tá? Natural. A gente tem a grande entrada de vários integradores, milhares de novos integradores, e eles vão começar com sistema de pequeno porte, sistemas comerciais. Então, essa é a tendência de um mercado ainda num processo bastante inicial de maturação. E aí, quando a gente analisa como que esse investimento é viabilizado, como se paga esse investimento, e hoje ainda mais de 40% das vendas de sistemas fotovoltaicos são pagos à vista. E aí, o financiamento bancário representa algo em torno de 40% do principal forma de pagamento. Quando a gente pergunta qual que é a principal forma de pagamento utilizado na venda do sistema fotovoltaico. Então, para 40% dos integradores, um pouquinho menos, o financiamento começa a ser a principal fonte de pagamento. Tá aí. Uma notícia muito boa também. No semestre passado, em 2018, esse índice era da ordem de 23%, 24%. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que cada vez mais os empreendedores estão utilizando o financiamento como a forma de pagamento. E a gente sabe que com o financiamento a gente consegue criar condições muito mais atrativas para a venda do sistema, para viabilizar o investimento para o cliente final. Então, está aí uma notícia bastante importante também e precisamos ainda criar condições para melhorar isso ainda mais. É importante lembrar, gosto sempre de lembrar, que o investimento em energia solar é um investimento em um ativo, em infraestrutura e, naturalmente, precisa, e é muito importante a presença de financiamentos de longo prazo. E quando a gente fala ainda dos desafios e de um item tão importante como financiamento, a demora na resposta do banco no processo de solicitação é ainda um desafio importante, reportado aí pelos empreendedores. Aí cabe também a criação de processos adequados e entender as linhas adequadas e os procedimentos adequados para a obtenção do financiamento, juntamente com a documentação e as garantias necessárias. Então, a importância de você conhecer, do empreendedor conhecer o que quais são as linhas de financiamento, como funcionam, quais são as mais adequadas, quais são a documentação adequada e ser eficiente nesse processo é, de fato, um elemento diferenciador muito importante. E falando um pouquinho de preços, pessoal, uma redução que a gente vem percebendo dos preços ao cliente final nos últimos semestres, em praticamente todas as categorias, sejam nos clientes residenciais, comerciais, industriais de grande porte,
né? Então, uma importante redução dos preços, tá? Essa redução já foi bastante acentuada no passado e o que a gente vem percebendo hoje é uma redução, mas uma redução que vem acontecendo de forma bastante marginal, né? Não é tão intensa. E quando a gente analisa os preços ao cliente final, a gente percebe essa evolução, né? Então, a gente está mostrando aqui a evolução dos preços de sistemas residenciais de 4 kW, um sistema típico residencial, que começou lá em 2016 com algo em torno de R$ 8,00, quase R$ 9,00, e esse preço vem reduzindo. Tá? No ano passado atingiu 5,76, tá? São esses preços reportados pelas centenas de empresas integradoras que participam do nosso levantamento de preços, da nossa pesquisa estratégica. E aí uma coisa importante, né? Entender como se dá essa redução. Tá? Uma parte do preço de um sistema fotovoltaico é relativo ao equipamento fotovoltaico, a gente chama de kit fotovoltaico, onde a gente está falando fundamentalmente do módulo fotovoltaico, né? As placas fotovoltaicas, os painéis fotovoltaicos, o inversor, estruturas, cabeamento e proteção. Tá? São os equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico. Mas não é isso, né? O sistema fotovoltaico tem todo o restante. Tem a engenharia, a mão de obra de instalação, o custo comercial, custos de marketing, margem, impostos, logística, frete envolvidas que compõem aí o custo final de um sistema fotovoltaico. Tá? Então, de junho para cá, 2019, a gente teve aí uma queda nos preços de equipamentos, muito em função da queda de preços dos módulos fotovoltaicos, em função de uma conjuntura internacional. A gente teve aí uma redução dos preços dos sistemas fotovoltaicos. Tá? Então, analisando aqui especificamente o kit de 4 kW, a gente vê aí o preço do kit caiu para 3,17, né? Mas também o preço, né, o custo de integração, que é essa parte de serviços que compõe aí o trabalho do integrador fotovoltaico, também caiu. Importante notar essa redução, né, no custo de serviços, vamos chamar assim, atribuídos ao integrador, em função de um ganho de escala, tá? Então mais sistemas foram instalados, de ganho de eficiência no processo de instalação, no processo de vendas, mas possivelmente também quem não melhorou isso aí, naturalmente teve que trabalhar com margens menores para conseguir competir. Falando também, aqui fica um exemplo também de um sistema comercial que segue mais ou menos a mesma dinâmica de preços. Eu gostaria de compartilhar com vocês a composição de custos aqui de uma empresa integradora, algo em torno de R$ 183 mil de faturamento. Tá? É o que faturaria uma empresa faturando, vendendo esse volume de sistemas fotovoltaicos. 183 mil é faturamento, naturalmente você tem os custos de equipamento, todos os custos de instalação, né? Você tira os seus custos, tira o imposto, você fica com a margem de contribuição naquela venda. Tá? Então você tem aí a margem de R$ 14 mil de margem de contribuição nessa venda. Tá? Mas é importante entender que aquela é a margem de contribuição, margem bruta. Existem ainda todos os custos fixos, né, a serem adequadamente contabilizados aí. Então, quando a gente analisa o balanço geral de uma empresa, né, com esse volume de faturamento, com essa margem bruta aí, da ordem de 23% na venda de um sistema fotovoltaico, a gente vê que, considerando os custos fixos, e eu gostaria de salientar que os custos fixos aqui são meramente ilustrativos, tá? Depende muito realmente da operação, do que ele tem de estrutura. Tá? A gente teria aqui um lucro líquido médio mensal de R$ 8 mil. Então, a gente está falando que uma empresa que vendeu R$ 183 mil no mês, lucrou R$ 8 mil. Né? Então, portanto, a importância de você ter volume, ter escala e ter margem. Né? Esse é um ponto bastante importante e é uma grande dificuldade de uma boa parte do mercado fotovoltaico hoje, que é trabalhar volume e trabalhar margem. Né? Alguns trabalham muito volume com uma margem muito baixa, né? Ou empresas que têm eventualmente um bom volume com uma margem razoável, mas tem uma estrutura e um custo fixo bastante caro. Então, o balanço, né, esse é um grande desafio, assim como qualquer outra empresa, mas sobretudo no mercado que está nascendo agora, no mercado altamente competitivo, e no mercado que nós, né, do setor, estamos ainda
formatando e tentando entender a dinâmica desse mercado, tá aí um desafio bastante importante para todos os integradores. Então eu gostaria de finalizar esse capítulo agradecendo a participação de vocês e fazendo um convite para o próximo capítulo, onde a gente vai falar de modelos de negócio. Então a gente vai compartilhar a nossa visão de como esse mercado vai evoluir baseado em novos negócios no mercado fotovoltaico de geração distribuída. Convido também você a baixar o material complementar. Aqui no link abaixo você vai ter acesso, no YouTube você vai ter acesso ao material complementar para poder ter mais informações aí sobre esse mercado fotovoltaico. Dúvidas, por favor, aqui no YouTube também você tem a oportunidade de compartilhar aí a sua dúvida, né? E a gente vai ter aqui um período na qual a gente vai ajudar a responder essas perguntas, ok? Muito obrigado e um grande abraço.